O som de peças metálicas batendo suavemente enchia o ar abafado da velha oficina. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Paredes cobertas de fuligem, ferramentas enferrujadas penduradas como troféus de batalhas passadas, e o cheiro persistente de óleo velho misturado com poeira. Ali, entre engrenagens soltas e motores desmontados, vivia Yumi. Uma menina de 12 anos com mãos pequenas e calejadas, olhar atento e cabelo sempre preso em um coque desalinhado. Não tinha brinquedos caros nem roupas novas. Mas tinha algo que ninguém ali no bairro sequer sonhava em possuir. Um amor silencioso por tudo que girava, zumbia, rangia ou se movia com a ajuda de parafusos. A oficina havia sido de seu pai, um mecânico conhecido por sua habilidade quase mágica de ouvir o coração dos motores. Ele dizia que as máquinas falavam e que os bons mecânicos sabiam escutá-las. Era o que Yumi tentava fazer desde que ele partiu, 2 anos antes, vítima de um acidente de moto numa estrada sem iluminação. Desde então, ela e a mãe passaram a viver nos fundos da própria oficina, dormindo em um pequeno quartinho improvisado com divisórias de madeira compensada e um colchão gasto no chão. A mãe de Yumi fazia faxinas em casas distantes para garantir o arroz de cada dia. Já Yumi passava as tardes entre sucatas e engrenagens, como se conversasse com um mundo que ninguém mais compreendia. No quintal, uma velha geladeira desmontada virara uma espécie de armário de peças. Em caixas de papelão, ela organizava fios, lâmpadas, parafusos, pedaços de ventiladores e motores quebrados. Chamava aquilo de seu laboratório. Todos os dias, depois de lavar a louça do almoço e varrer o chão, ela ia para lá com um caderno velho nas mãos. Ali fazia anotações, desenhos técnicos, pequenas invenções que muitas vezes nem funcionavam, mas que sempre lhe ensinavam algo novo. Às vezes, os vizinhos riam dela. Essa menina vai acabar virando um robô, zombavam. Mas Yumi não ligava. Aprendeu cedo que quem sonha diferente sempre atrai risos antes de aplausos. E o sonho dela era tão claro quanto o céu de inverno. Queria trabalhar com aviões. Era uma obsessão que começou com um desenho do pai. Um dia, enquanto consertava um gerador, ele pegou um papel e rabiscou as asas de um avião, explicando como os motores precisavam respirar com eficiência. Aquilo ficou gravado na memória da menina. Desde então, colecionava pedaços de ventiladores como se fossem turbinas em miniatura. Assistia a vídeos sobre mecânica aeronáutica no celular velho da mãe, sempre que conseguia sinal de internet na praça do bairro. Certo dia, ao retornar da padaria com 2 pães duros, Yumi viu algo que fez seu coração acelerar. Um jato branco e prateado cortava o céu baixo, voando bem mais perto do que o normal. Ela o seguiu com os olhos até perdê-lo atrás de um hangar antigo, a poucos quarteirões dali. Era um avião executivo, isso ela sabia, daqueles que só milionários usavam. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficava imaginando como seria estar dentro de uma aeronave daquelas. Como seria o som do motor de perto, o cheiro, a vibração do ar? Será que teria a chance de ver um de perto algum dia? O destino, ela não sabia ainda, começava a se mover discretamente. Na manhã seguinte, Yumi decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Pegou sua mochila improvisada, encheu com ferramentas e alguns de seus desenhos técnicos e caminhou até o portão do pequeno aeroporto local. Lá, viu guardas uniformizados, homens de terno e veículos luxuosos. Ficou atrás do alambrado, observando como quem assiste a um filme em silêncio. Até que viu, entre as construções metálicas do aeroporto, uma cauda de avião com o mesmo padrão que tinha visto no céu. É ele! Sussurrou. Seus olhos brilharam. A partir daquele momento, ela soube que precisava encontrar uma forma de chegar mais perto. Não por curiosidade, mas por uma sensação estranha no peito. Como se sua vida estivesse prestes a mudar, e aquele avião tivesse algo a ver com isso. Naquele instante, cercada de poeira, metal e silêncio, Yumi ainda não fazia ideia de que em poucos dias ela estaria com as mãos dentro do motor de um avião bilionário. E que o destino daquele voo e daquele milionário dependia justamente da menina invisível do bairro esquecido. O mesmo céu que iluminava os dias cinzentos de Yumi também cobria do outro lado do mundo a cidade de Seul, uma metrópole frenética onde o luxo e a velocidade andavam lado a lado. E era exatamente ali, entre arranha-céus espelhados e carros de última geração, que vivia Han Ji-woo. Ji-woo era CEO de uma das maiores companhias de aviação privada da Coreia do Sul. Conhecido pela frieza nos negócios e pela precisão com que tomava decisões, tinha apenas 37 anos.
mas já era dono de uma frota inteira de jatos executivos personalizados. Seu olhar cortante, sempre escondido atrás de óculos escuros de grife, dizia muito sobre quem ele era. Alguém que não aceitava erros. Nem atrasos, nem desculpas. Enquanto Yumi empilhava motores quebrados com as próprias mãos, Jiwoo fazia reuniões cercado por assessores. Voava entre países como se fossem bairros e dava ordens que movimentavam milhões em contratos. Sua agenda era milimetricamente planejada, seus voos cronometrados com exatidão. Mas havia algo que nem todo o dinheiro do mundo conseguia controlar: o imprevisível. Naquela semana, Jiwoo decidira visitar uma cidade pequena no interior, onde uma de suas aeronaves passaria por manutenção antes de um voo internacional importantíssimo. O jatinho em questão era o orgulho de sua frota. Branco perolado, com detalhes cromados e um interior que misturava tecnologia de ponta com luxo silencioso. Era o tipo de avião que deixava qualquer um sem palavras ao vê-lo de perto. O pouso foi discreto, sem imprensa, sem alarde. Jiwoo não gostava de holofotes. Desceu do avião com um terno perfeitamente ajustado e os sapatos polidos refletindo a luz da manhã. Cumprimentou rapidamente o gerente do hangar e pediu que tudo fosse feito com eficiência. Em voz baixa, porém firme, disse: "Tenho um encontro com o ministro em Tóquio em 2 dias. Não aceito imprevistos." Enquanto isso, do outro lado do alambrado, Yumi o observava. Era a primeira vez que via alguém tão bem vestido de perto. Mas o que realmente lhe chamou a atenção não foi o homem em si, foi o som do motor desligando. Algo sutil, uma pausa irregular, um ruído quase imperceptível. Ela franziu a testa. Para alguém comum, não significava nada. Mas para alguém como Yumi, que aprendeu a escutar motores como o pai lhe ensinara, aquilo era um sussurro de alerta. Ela não conseguia explicar, só sabia que algo não estava certo. Jiwoo caminhou pelo hangar rapidamente, conferindo dados, pressionando técnicos e revendo relatórios. Ele era meticuloso, quase obsessivo. Não por vaidade, mas porque carregava um trauma silencioso. Seu pai havia morrido em um voo comercial devido a uma falha mecânica. Desde então, Jiwoo fizera da aviação sua obsessão. Não por amor aos céus, mas por desejo de controle. Era esse passado que o tornava tão exigente. E era por isso que não aceitava falhas. Mas, ironicamente, naquele dia, a falha já estava lá. E nenhum de seus engenheiros a notara. Nenhum dos especialistas. Nenhum técnico. Ninguém. Exceto a menina atrás do alambrado. Yumi permaneceu imóvel por quase 1 hora, observando a movimentação ao redor da aeronave. Cada ferramenta usada, cada som emitido, cada olhar dos técnicos. Seu caderno aberto sobre o colo registrava pequenos rabiscos. Escreveu: "Ruído anormal no sistema de refrigeração da turbina 2. Depois, desenhou algo que lembrava o interior da peça. Na cabeça dela, aquilo era só mais um exercício, um treino de imaginação e escuta. Mas por dentro, uma inquietação crescia. Ela conhecia aquele som. Era o mesmo que ouvira anos antes em um gerador velho da oficina. Dias depois, aquele motor explodiu, e a lembrança ficou gravada como um aviso. Yumi queria avisar alguém. Mas como? Ela era apenas uma garota suja de graxa, sentada na calçada, com um caderno cheio de desenhos que ninguém entendia. Ainda assim, não conseguiu ficar parada. Procurou uma folha limpa, escreveu com letra firme e nervosa: "Verifiquem a turbina 2. O som está errado. Pode ser falha na refrigeração." Dobrou o papel e esperou um momento em que um dos funcionários se afastava para fumar. Disfarçadamente, colocou o bilhete dobrado no bolso lateral do uniforme dele e saiu correndo, coração acelerado, sem olhar para trás. Naquela noite, enquanto Jiwoo dormia em uma suíte 5 estrelas, Yumi voltava para casa com os pés sujos e o peito apertado. Ela não sabia se alguém leria o bilhete, não sabia se acreditariam. Mas sabia que havia feito sua parte, e no fundo, desejava estar errada. Porque se estivesse certa, alguém correria perigo. O dia seguinte amanheceu abafado. Nuvens densas cobriam o céu da pequena cidade, e o vento parecia carregar uma tensão invisível. No hangar, os técnicos corriam de um lado para o outro, finalizando os últimos detalhes antes do novo voo de Hanjiwoo. A turbina havia passado por inspeção visual, os relatórios estavam prontos, e tudo indicava que o jatinho estava apto para decolar. Ninguém mencionou o papel amassado que havia sido encontrado no bolso do macacão de um dos mecânicos. Na verdade, ele o jogou fora, achando que era algum bilhete sem importância. Palavras rabiscadas por alguém qualquer, sem nome, sem assinatura. Verifiquem a turbina 2. Ruído, falha na refrigeração. Sem credibilidade, sem provas, sem valor.
O jatinho foi puxado até a pista, reluzente sob o sol nublado. Ji-woo chegou pontualmente, com seu jeito impassível, sem sorrir, sem pressa, mas sempre em controle. Subiu a escada da aeronave com a mesma confiança de sempre, confiando na competência da sua equipe e na perfeição das máquinas que ele mesmo havia mandado construir. Lá fora, entre a cerca e a vegetação baixa, Yumi assistia em silêncio. Não sabia se seu bilhete fora lido. Não sabia se alguém havia verificado a turbina. Mas no fundo do peito, um incômodo a fazia sentir como se estivesse assistindo algo prestes a quebrar. E então, o som dos motores. O avião começou a taxiar pela pista, ganhando velocidade. Yumi apertou os dedos no alambrado com força, como se pudesse segurá-lo ali. O avião decolou com leveza, cortando o ar como uma flecha branca. Mas poucos minutos depois, muito além do que os olhos da menina conseguiam ver, algo não estava certo. Na cabine, uma leve vibração começou a se espalhar pelo chão da aeronave. O piloto estranhou. Os sensores começaram a mostrar variações na temperatura de uma das turbinas. Alarmes silenciosos piscavam em vermelho. Ji-woo, que lia documentos em seu tablet, sentiu o impacto da desaceleração repentina. Senhor Han, estamos com uma possível falha térmica. Vamos iniciar protocolo de segurança, disse o comandante. A decisão foi rápida. Pouso de emergência em uma cidade próxima. O avião, apesar da pane, conseguia se manter estável. A habilidade dos pilotos evitou o pior. Mas a notícia correu. Ji-woo, enfurecido, exigiu um relatório completo. Falha na turbina 2, dizia o documento, horas depois. Sistema de refrigeração comprometido. E ali, no meio da papelada, estava o bilhete amassado que havia sido resgatado do lixo por um técnico mais atento. O bilhete que descrevia exatamente o defeito antes dele acontecer. Escrito por uma criança. Ji-woo fitou aquele papel com o senho franzido. A letra era instável, o texto direto. Verifiquem a turbina 2. O som está errado. Quem escreveu isso? Perguntou. Os técnicos se entreolharam. Um deles lembrou vagamente de uma menina rondando o hangar. Outro comentou que já a vira na oficina abandonada perto dali. Ninguém sabia o nome dela. Ninguém prestara atenção. Ji-woo mandou suspender a manutenção do avião imediatamente. Cancelou a próxima viagem e voltou de helicóptero à cidade. Queria respostas. E queria agora. No final daquela tarde, a poeira subia do chão da rua de terra quando um carro preto parou em frente à oficina de Yumi. Ela estava do lado de fora, limpando as mãos com um pano velho, quando viu dois homens de terno saindo do veículo. Ficou imóvel. Um deles se aproximou. Você é Yumi? Ela sentiu com a cabeça, sem saber se deveria fugir ou ficar. O coração disparado, o pano ainda entre os dedos. O Sr. Han Ji-woo quer falar com você. Agora. No hangar, o ambiente estava silencioso. Ji-woo estava de braços cruzados, à frente do jatinho agora imobilizado. Quando Yumi entrou, seus pés sujos e roupas manchadas contrastavam com o ambiente frio e luxuoso. Ele a olhou de cima a baixo. Por um instante não disse nada. Depois ergueu o bilhete. Foi você quem escreveu isso? Yumi, nervosa, respondeu apenas com um aceno. Como soube que havia algo errado? Ela encolheu os ombros, mas respondeu com honestidade. Eu ouvi. O motor não estava respirando certo. A frase, simples, ecoou no ar como uma revelação. Ji-woo, acostumado a engenheiros com diplomas e termos técnicos, ficou em silêncio. Nunca ouvira alguém descrever uma turbina daquela forma. Ela não pediu desculpas, não pediu reconhecimento. Só ficou ali, parada, segurando o caderno onde anotava tudo. E naquele momento, sem que ninguém soubesse, algo começou a mudar no olhar do CEO coreano. Não era respeito ainda. Era curiosidade. E para Yumi era apenas o começo. Na manhã seguinte, o hangar ainda estava em silêncio. Todos os técnicos foram convocados para uma reunião de emergência. A falha na turbina 2 deixara Han Ji-woo furioso, e não apenas pela pane em si, mas porque a única pessoa que identificara o defeito antes da decolagem era uma criança. Uma menina que nenhum engenheiro levou a sério. Yumi estava sentada à parte, em uma cadeira de metal encostada na parede. As mãos apoiadas sobre o colo, segurando firme o caderno já amassado. Ainda não entendia por que estava ali. Só sabia que o homem mais poderoso que já vira exigira sua presença novamente. E dessa vez não era para brigar. Era para ouvir. Você pode me mostrar exatamente o que ouviu? Perguntou Ji-woo, sério, mas mais calmo do que no dia anterior. Yumi se levantou, caminhou até o jatinho e pediu uma chave de fenda. Os mecânicos hesitaram. Ji-woo apenas assentiu. Ela subiu com cuidado sobre uma escada móvel, retirou uma pequena tampa lateral próxima à entrada de ar da turbina
e encostou o ouvido ali por um instante. É aqui. Quando o motor desliga, devia soar como uma respiração firme, mas ele faz um tipo de soluço, como se estivesse tentando puxar ar, mas não conseguisse. Meu pai me ensinou a ouvir isso. Silêncio. Nenhum engenheiro ali conseguiria dizer aquilo com tamanha precisão, apenas com o ouvido. Ju percebeu que não se tratava de sorte. Era intuição, sim, mas aliada a um conhecimento empírico raro, e talvez até mais valioso que um diploma. Mais tarde, numa sala reservada do aeroporto, Ju fez perguntas a Yumi, muitas. Quis saber onde ela aprendera sobre motores, sobre como identificava ruídos, sobre o que ela lia, com quem conversava. A cada resposta simples e direta, ele se surpreendia mais. Ela não havia frequentado escola técnica, não tinha acesso à internet de verdade. Aprendera tudo desmontando ventiladores quebrados, rádios antigos e motores que os vizinhos descartavam. Ela falava sobre peças como quem fala de amigos. Sabia o que elas gostavam, o que evitavam, o que as fazia funcionar melhor. Aquilo para Ju era novo, desconcertante, fascinante. Mas o tempo corria. Ele ainda precisava seguir viagem para Tóquio, onde selaria um contrato de $130 milhões com uma empresa japonesa. Era a maior negociação da sua carreira, e não podia perder esse voo. Os técnicos garantiram que agora tudo estava revisado. A turbina 2 fora desmontada e refeita. Não havia risco, disseram. E dessa vez, Ji-woo ordenou que a menina estivesse presente durante a partida do motor. Não como autoridade, mas como sensor humano. Yumi ouviu com atenção, mais uma vez. Respirou fundo e disse, está limpo agora. Está respirando certo. Ju assentiu, subiu a bordo, mas algo dentro dele ainda pesava. O avião decolou no fim da tarde. A luz alaranjada do sol tingia as nuvens como uma pintura. Yumi, do chão, acompanhava com os olhos. Dessa vez, sem medo. Apenas com o coração apertado de saudade. O mesmo que sentia toda vez que via algo que lembrava o pai. Horas depois, Ju pousava com sucesso em Tóquio. Tudo correu bem. O contrato foi assinado. Mas foi durante o jantar com executivos que ele parou por um instante e se lembrou daquela menina de olhos atentos e mãos firmes, segurando uma chave de fenda com naturalidade. Uma menina me salvou, disse de repente, no meio da conversa. Os executivos riram, achando que era uma piada, mas Ju não riu. Estava sério. Ali percebeu algo que há muito tempo tinha esquecido. A diferença entre conhecer e compreender. Entre ouvir e escutar de verdade. De volta à cidade pequena, Yumi não sabia nada disso. Estava em casa, no mesmo colchão raso, desenhando um novo esquema no caderno. Era um modelo de turbina que ela imaginara sozinha, com menos peças móveis e mais abertura de refrigeração. Talvez isso evite travamentos, escreveu. A mãe observava de longe em silêncio enquanto costurava um lençol rasgado. Sabia que a filha não era como as outras meninas da vizinhança, e no fundo torcia para que algum dia o mundo a enxergasse. Esse dia estava mais perto do que elas imaginavam. Do outro lado do mundo, dentro de um quarto de hotel luxuoso, Ji-woo pegava o bilhete amassado no bolso interno do paletó. O relia como quem olha um mapa antigo. Verifiquem a turbina 2, o som está errado. Dobrou com cuidado e guardou. Depois, ligou para sua assistente pessoal. Prepare uma visita à oficina. Quero conversar com Yumi. Sozinho. Ela não sabia, mas pela primeira vez na vida, alguém importante não queria mandá-la embora. Queria escutá-la. E às vezes tudo que um talento precisa é ser ouvido. 2 dias depois, o mesmo carro preto retornou à oficina de Yumi. Mas dessa vez não havia seguranças, nem vozes duras, nem ordens secas. O próprio Han-woo saiu do banco traseiro vestindo roupas discretas, sem terno, sem óculos escuros. A rua, poeirenta e silenciosa, parecia pequena demais para aquele homem que carregava o mundo nos ombros. Yumi estava sentada na calçada, ajustando o rotor de um ventilador antigo. Quando o viu, congelou. Não esperava vê-lo ali de novo. E muito menos sozinho. Posso sentar? Perguntou ele com um leve sorriso. Ela hesitou por um instante. Depois assentiu com um aceno tímido. Ju se sentou ao lado dela, com os sapatos caros encostando no chão de terra batida. O silêncio entre os dois durou mais de 1 minuto, interrompido apenas pelo som metálico das ferramentas que ela recolhia. Você nasceu aqui? Ele perguntou. Sim. Aqui mesmo. Sempre morei nessa oficina. Era do meu pai. Ju olhou ao redor. As paredes rachadas, o teto improvisado, os pedaços de motores espalhados por todo lado. E ao centro, como um altar silencioso, o caderno da menina aberto, com desenhos técnicos mais precisos do que muitos que ele vira em universidades. Quantos anos você tem? 12.
Mas vou fazer 13 mês que vem. E você nunca estudou em uma escola técnica? Não. Só na escola normal, quando dá para ir. Mas aprendi com meu pai. Ele me ensinava a escutar os motores, como se fossem gente. Jiwoo franziu levemente a testa. Aquilo ainda soava estranho, mas ele não podia negar. Aquela menina ouvia o que os outros não conseguiam. Você sabe que salvou meu voo, não é? Yumi fez que sim com a cabeça, mas sem arrogância, como se dissesse, era o certo a fazer. Jiwoo respirou fundo, tirou o bilhete do bolso e o entregou a ela. Guarde isso. Um dia, vai lembrar que foi aqui que tudo começou. Ela segurou o papel com cuidado, como se fosse um certificado. Yumi lhe disse com mais firmeza, você quer visitar a sede da minha empresa em Seul? Ela o encarou com os olhos arregalados. Nunca havia saído daquela cidade. Lá temos engenheiros, laboratórios, motores em construção. Você pode ver de perto como tudo funciona, mas só se quiser. Yumi não respondeu na hora. Olhou para a mãe, que observava tudo da janela. A mulher sorriu com os olhos marejados e assentiu em silêncio. Na semana seguinte, mãe e filha embarcaram pela primeira vez na vida em um avião. Não era qualquer avião. Era o jatinho particular que ela mesma havia ajudado a proteger. Durante o voo, Yumi ficou em silêncio absoluto, os olhos grudados na turbina pela janela. Jiwoo a observava discretamente. Algo nele começava a mudar. Não era só admiração. Era uma espécie de respeito silencioso, construído tijolo por tijolo pela inteligência simples daquela menina. Ao chegar em Seul, a diferença de mundo foi imediata. Arranha-céus, luzes brilhantes, carros elétricos deslizando pelas ruas como sombras silenciosas. Yumi não dizia nada, mas seus olhos não paravam de registrar tudo. Jiwoo sabia que por dentro ela estava absorvendo cada detalhe como uma máquina que nunca parava de funcionar. Na empresa, os olhares foram inevitáveis. Uma menina pobre, de chinelos, caminhando pelos corredores impecáveis de um império tecnológico. Quem é ela? Cochichavam. Por que está aqui? Perguntavam. Mas Jiwoo os ignorava. Sabia o que estava fazendo. Apresentou Yumi como sua convidada especial. E permitiu que ela observasse o laboratório principal. Lá, ela viu pela primeira vez um motor de verdade sendo montado do zero. E sorriu. Não um sorriso largo, apenas um leve levantar de canto de boca. Mas para Jiwoo, aquele era o início de algo raro. E para os engenheiros ao redor, a pergunta começou a ecoar pela empresa. Quem é essa garota? Mal sabiam eles que aquela pergunta, feita em tom de desdém por alguns, logo se tornaria uma declaração de orgulho. Porque em breve, todos ali teriam que reconhecer o talento de quem chegou sem convite, mas com respostas que ninguém mais tinha. Nos primeiros dias na sede da empresa, Yumi passou despercebida por muitos. Era como uma sombra discreta, andando de um setor ao outro com os olhos atentos, sem fazer alarde. Alguns funcionários ainda a viam com desconfiança, outros com curiosidade, mas quase ninguém compreendia o motivo de sua presença ali. Jiwoo, por sua vez, a observava em silêncio. Não era o tipo de homem que tomava decisões por impulso, mas havia algo em Yumi que desafiava sua lógica fria. A menina tinha um faro raro para falhas. Não precisava de softwares nem sensores. Bastava ouvir, observar, tocar. Era como se tivesse nascido para escutar o que as máquinas diziam em silêncio. Certa manhã, Jiwoo tomou uma decisão. Chamou Yumi até uma das salas técnicas da empresa, onde engenheiros estavam tentando consertar um gerador portátil de última geração. O equipamento estava empacado havia 3 dias, e ninguém conseguia entender por que ele não funcionava. Yumi, ele disse, cruzando os braços, quero que tente consertar isso. Os engenheiros se entreolharam. Alguns riram em silêncio. Ela? Sozinha? Yumi se aproximou da máquina sem dizer uma palavra. Pousou o caderno no chão, arregaçou as mangas da blusa simples que usava e começou a examinar cada canto do gerador. Em poucos minutos pediu uma chave específica. Depois, um fio de cobre. Em seguida, uma lâmina de estilete. Enquanto todos a assistiam, céticos, ela desmontou uma das peças, limpou um acúmulo de poeira interna e reconectou 2 contatos que aparentemente estavam corretos, mas não estavam firmes o suficiente. Fez tudo em silêncio, com a segurança de quem já fizera aquilo 1000 vezes antes. Então, sem aviso, girou a chave de ignição. O gerador tremeu, tossiu e ligou. Funcionando perfeitamente. Os engenheiros ficaram boquiabertos. Jiwoo não sorriu, mas um brilho discreto surgiu em seus olhos. Como você sabia? Perguntou um dos técnicos incrédulo. Yumi encolheu os ombros. O ruído do relé estava fraco, como se o contato não estivesse completo, e viu um ponto de oxidação no fio.
Meu pai me ensinou que às vezes o problema está onde parece tudo certo. Ji-woo se aproximou, estendeu a mão, e pela primeira vez a menina o cumprimentou com firmeza. Muito bem, Yumi, disse. Quero que venha comigo em uma viagem. Vamos fazer a manutenção de uma das aeronaves da nossa frota, em campo. Quero que observe de perto como trabalhamos em situações reais. Os olhares dos outros foram imediatos. Um silêncio desconfortável tomou a sala. Vai levá-la? Murmurou um dos engenheiros. Como assim ela vai junto? Perguntou outro com incredulidade. Ji-woo apenas respondeu com um olhar, e todos silenciaram. A notícia se espalhou pela empresa. A garota da oficina ia embarcar em uma missão técnica ao lado do CEO. Muitos não concordaram. Outros apenas observaram, esperando o fracasso dela. Mas Yumi não se abalava. Estava acostumada a ser subestimada. Naquela noite, antes da viagem, ficou sentada na pequena varanda do quarto de hotel onde estava hospedada com a mãe. O céu era diferente, as luzes da cidade não deixavam as estrelas aparecerem, mas ela estava em paz. Pela primeira vez na vida, sentia que alguém realmente apostava nela. Está nervosa? Perguntou a mãe, trazendo um chá quente. Um pouco. Yumi sorriu. Mas acho que é um nervoso bom. Igual quando eu mexia em um motor pela primeira vez sem meu pai por perto. Seu pai estaria muito orgulhoso, disse a mãe, acariciando seu cabelo com ternura. Yumi assentiu, olhando para o caderno aberto ao lado, onde tinha desenhado todo o gerador que consertara naquele dia, com cada detalhe anotado à mão. Na manhã seguinte, embarcaram juntos para a cidade costeira, onde uma das aeronaves mais antigas da frota aguardava reparos. Ji-woo apresentou a equipe como observadora técnica, o que provocou algumas reações silenciosas de desprezo. Mas Yumi não se importava. Ela não estava ali para agradar. Estava ali para provar, primeiro para si mesma e depois para o mundo, que talento não depende de diploma, nem de sobrenome. Só precisava de uma chance. E agora, ela tinha uma. A chegada à sede da empresa em Seul foi um choque para Yumi. A imensidão dos prédios, as ruas iluminadas, os carros que pareciam voar silenciosos, deixaram a menina com os olhos arregalados. Tudo ali era diferente, tão diferente de sua oficina de ferrugem e poeira que parecia um mundo paralelo. Ela caminhava ao lado de Ji-woo, que falava com segurança e calma sobre as operações da empresa. Mas para Yumi, as palavras soavam como um idioma estranho. O universo dos grandes negócios, dos laboratórios de alta tecnologia e das pessoas de ternos impecáveis parecia distante demais de sua realidade. Naquela manhã, foi apresentada ao laboratório principal. Lá, engenheiros e técnicos trabalhavam com equipamentos que pareciam saídos de filmes de ficção científica. Monitores exibiam dados em tempo real, máquinas pesadas se moviam suavemente e modelos de motores complexos brilhavam sob a luz fria das lâmpadas LED. Mas, apesar da imponência do local, Yumi sentiu-se isolada. Alguns olhares de desdém cortavam seu corpo como facas invisíveis. Cochichos nos cantos e sorrisos contidos indicavam que muitos ali não acreditavam que ela merecia estar ali. Ji-woo percebeu o clima, mas nada disse. Ele sabia que aquele ambiente não era para qualquer um e que para Yumi seria um teste duro. Um teste para provar não só seu conhecimento, mas sua força interior. Durante a primeira semana, Yumi tentou se concentrar. Passava horas observando cada detalhe dos motores, anotando, fazendo perguntas simples, mas diretas. Tentava não se deixar abalar pelos comentários que ouviam. Sabia que ali, mais do que em qualquer outro lugar, teria que mostrar sua verdadeira força. Certa tarde, ao examinar um protótipo de motor a jato que estava parado por semanas, Yumi notou algo estranho. Um pequeno componente parecia fora do lugar, uma ligação desconexa que, para os engenheiros, passava despercebida. Ela levantou a mão timidamente e pediu para falar. Posso? Perguntou. Todos olharam, alguns com expressão de dúvida. Notei algo que talvez esteja causando a falha que o motor apresenta, explicou, apontando para a peça. O chefe da equipe técnica franziu a testa. Você tem certeza? Isso pode comprometer todo o projeto. Yumi assentiu. Tenho certeza. Acho que esse conector está mal encaixado, impedindo a passagem correta do fluido de resfriamento. Apesar das dúvidas, permitiram que ela mexesse no componente. Com mãos firmes, Yumi reajustou o conector e reforçou as ligações. Quando o motor foi testado novamente, funcionou perfeitamente. O barulho áspero desapareceu e a máquina passou a operar com a suavidade esperada. O ambiente ficou em silêncio, até que um dos engenheiros disse: Impressionante. Ji-woo sorriu pela primeira vez abertamente para Yumi.
Você não só viu o problema, como também entendeu a solução, disse. O respeito, antes tímido, começou a crescer. Nos dias seguintes, Yumi se sentiu mais segura, mas o desafio era maior do que imaginava. O ritmo intenso de trabalho, as pressões por resultados rápidos e o olhar atento dos colegas não a deixavam errar. Mas dentro dela, uma chama ardia. A chama de quem sabe que ali não era só para aprender, mas para mostrar que, mesmo vindo de um lugar pequeno, podia voar alto. E, enquanto isso, Jiwoo observava de longe, aprendendo com aquela menina que ensinava mais do que os dias na sede da empresa passaram rápido, e Yumi se viu envolvida em um ritmo intenso de aprendizado e trabalho. Mas nada poderia prepará-la para o desafio que estava prestes a enfrentar. Um novo problema surgiu em uma das aeronaves mais antigas da frota. Um ruído estranho que ninguém conseguia identificar. Era uma falha intermitente que comprometia a segurança do voo. A equipe técnica estava frustrada. Já havia passado semanas tentando descobrir a origem do problema. Jiwoo convocou uma reunião de emergência e, para surpresa de todos, pediu que Yumi participasse ativamente das investigações. Quero que escute o motor com seus próprios ouvidos, disse ele, encarando a menina com seriedade. Yumi sentiu o peso da responsabilidade. Sabia que aquele era o momento de provar seu valor. Estou pronta, respondeu com firmeza. No hangar, a equipe alinhou o avião para testes. Yumi subiu até a turbina com cuidado, colocou o ouvido contra a superfície metálica e fechou os olhos. O silêncio foi interrompido apenas pelo som sutil e irregular do motor, como uma respiração falhada. Ela percebeu imediatamente uma vibração diferente, um ritmo quebrado no som constante. Seguiu a origem com as mãos, sentindo a temperatura e as pequenas pulsações. O problema está no eixo de transmissão da turbina 3, disse, apontando para uma peça quase invisível aos olhos dos outros. Os engenheiros se entreolharam, céticos, mas Jiwoo confiava nela. Soltem a equipe de manutenção, ordenou. Vamos desmontar e revisar tudo. Enquanto desmontavam, Yumi permaneceu ao lado, observando cada movimento, anotando cada detalhe. Ela sugeriu substituir um componente que aparentemente parecia intacto, mas que em suas mãos soava diferente. Quando remontaram a turbina e testaram novamente, o ruído desapareceu completamente. O motor funcionava agora como um relógio. Jiwoo se aproximou de Yumi e disse com um sorriso raro: Você não é apenas uma curiosa. Você é uma especialista nata. Os demais técnicos que antes duvidavam começaram a reconhecer o talento da menina. A notícia se espalhou pela empresa. A garota da oficina que virou a esperança dos aviões. Mas para Yumi, aquela vitória era mais do que técnica. Era a prova de que seu pai estava certo. Ouvir os motores era uma arte. E ela, apesar das dificuldades, havia aprendido a dominá-la. O respeito conquistado abriu portas, mas também trouxe novos desafios. Agora, Yumi sabia que o mundo não estava preparado para aceitar uma menina pobre como especialista em aviação. Ela precisava continuar lutando. Não só contra problemas técnicos, mas contra preconceitos invisíveis. Contra o medo da mudança. E Jiwoo, que antes acreditava que tudo podia ser controlado, aprendeu que o talento e a intuição eram forças que ultrapassavam qualquer protocolo ou regra. Juntos começavam a transformar não só máquinas, mas também vidas. Algumas semanas após a última manutenção bem-sucedida, Yumi recebeu uma notícia inesperada. Um dos jatos mais modernos da frota estava com uma falha grave durante um voo de teste. Era a aeronave que Jiwoo mais confiava, aquela que simbolizava o futuro da empresa. Jiwoo, preocupado, convocou a equipe técnica para uma avaliação emergencial. Quero que Yumi esteja presente, anunciou ele. Ela deve ouvir o motor e apontar qualquer coisa que pareça fora do normal. A responsabilidade era enorme. Para Yumi, aquele era o momento de provar que não era mais uma garota da oficina, mas uma especialista de verdade. No hangar, o jato brilhou sob as luzes artificiais. Técnicos correndo, ferramentas alinhadas. O motor foi ligado. Yumi colocou a mão no metal quente da turbina, fechou os olhos e escutou. A princípio tudo parecia normal, mas de repente um ruído sutil, quase imperceptível, chamou sua atenção. Era uma vibração irregular, um sinal de que algo não estava certo. A turbina 4 está com um pequeno desbalanceamento, disse, firme. Os engenheiros franziram a testa, surpresos com a precisão da observação. Isso pode causar uma falha grave em voo, acrescentou. Imediatamente, a equipe iniciou a desmontagem para identificar o problema. Yumi acompanhava cada passo, sugerindo detalhes que apenas sua intuição poderia captar.
Quando a causa foi finalmente encontrada, um pequeno parafuso solto dentro da turbina, a tensão no ambiente deu lugar a um suspiro coletivo de alívio. Ji-woo se aproximou, olhos brilhando. Você salvou não apenas essa aeronave, mas a reputação de toda a companhia. Yumi sorriu, sentindo que finalmente seu talento era reconhecido como deveria. Após o sucesso do teste final, algo mudou dentro da empresa. E dentro de Yumi. Ela não era mais a menina que consertava motores no fundo da oficina. Tornara-se um símbolo de talento, perseverança e superação. Ji-woo, que antes via as coisas sob a ótica fria dos negócios, aprendeu a valorizar a força da intuição e do coração. Decidiu então criar um programa especial para identificar jovens talentos como Yumi, dando a eles oportunidades reais, independentemente de onde viessem. Em uma cerimônia simples, mas carregada de emoção, Yumi foi oficialmente nomeada assistente técnica da frota. Não havia sorrisos falsos nem holofotes vazios. Havia reconhecimento genuíno. A mãe dela, emocionada, segurava sua mão enquanto o certificado era entregue. Naquele momento, as barreiras invisíveis começaram a ruir. Yumi sabia que ainda havia muito para conquistar, que preconceitos ainda precisavam ser enfrentados, que o mundo não se mudava de uma hora para outra. Mas ela sentia, pela primeira vez, que estava pronta para voar alto, não apenas nos céus, mas na vida. Ji-woo, ao seu lado, viu que o verdadeiro poder não estava no controle absoluto, mas em abrir espaço para que talentos inesperados florescessem. Enquanto olhavam juntos para o horizonte da cidade iluminada, ambos sabiam que aquela era apenas a primeira de muitas conquistas. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.